Reformulação no departamento de futebol dos Gigantes da Colina. Isso mesmo. Situação da permanência de Fernando Diniz depende de resultados e medalhões podem deixar o Vasco da Gama após o encerramento da temporada. O Vasco não descarta pegar um novo empréstimo com a Leila Pereira e vamos falar muito aqui também sobre reforços e o jogo entre Vasco da Gama e Grêmio, porque apesar desse jogo ser apenas no dia 19, já está dando o que falar aí nos bastidores do Gigante da Colina. Perfeito? Você que não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a você humildemente para você se inscrever, porque aqui é sem maquiagem, aqui é sem sacanagem, é sem passação de pano, para que a gente te faça enxergar de uma forma distinta que a maioria enxerga. Meus amigos, vamos começar falando aqui sobre Vasco e Grêmio. Amigo, tá dando o que falar. Ontem, na reapresentação do Vasco, lá no CT Moacir Barbosa, o clima não era bom. Não era bom. Foi treinamento igual de exército. Ninguém falava com ninguém, enfim. A gente não está pedindo para jogador dar sorriso, mas a gente está pedindo para que esses caras verdadeiramente tenham um compromisso aí com o Gigante da Colina. Daí, o Diniz ainda colocou mais pitada nessa situação para gerar um desconforto aí entre os jogadores e com a torcida. Por quê? A gente sabe que o Vasco da Gama tem 4 jogadores servindo suas respectivas seleções. Eu acho uma falta de representatividade da diretoria do Vasco da Gama. Ano passado, o Flamengo parou a Copa do Brasil por conta do contingente aí de jogadores que serviu para as seleções. O Vasco nem tentar adiar esse jogo contra o Grêmio tentou. E aí o seguinte, o Fernando Diniz vai fazer várias improvisações no time e ainda vai ressuscitar alguns jogadores. Quais são essas improvisações, Laureano? Ele está colocando o Tietê na lateral direita. Um dia desses aí, o Tietê não jogou bem na lateral direita, ele está improvisando o Tietê na lateral direita. Isto porque ele não confia no garoto de base, Paulinho. Bom, outra situação. Está improvisando o Hugo Moura na zaga. Ele vai jogar com um sistema defensivo com 2 atletas improvisados, tá? 2. Daí, no treinamento de ontem, que ninguém falou, ele ressuscita o Garré. Paz, meus senhores, que o Garré foi testado entre os titulares ontem e o DVD também. Ou seja, corre o risco do Vegete começar no banco. Ele está chamando mais crise para dentro do plantel do Vasco.
permanência do Fernando Diniz, eu estou falando aqui, vai depender substancialmente, perfeito, dos resultados do jogo contra o Grêmio e contra o Bahia fora de casa. O Vasco já possui 3 derrotas. O Diniz não vai aguentar 5 derrotas consecutivas. Torço para que o Vasco faça 6 pontos, mas a situação é a seguinte: é muita pressão. E a informação que a gente passa para vocês: o Vasco vai fazer uma reformulação no seu plantel. Existem medalhões que possuem propostas para deixar o Vasco da Gama na próxima temporada. Alguns jogadores que estão aí desgastados e o Vasco precisa de fluxo de caixa. Esses jogadores, Vegetti, que tem propostas aí da Argentina, Piton, que tem proposta do futebol italiano, e o Léo Jardim, que tem uma cláusula no contrato que, se chegar uma proposta de 10 milhões de euros, o Vasco tem que liberar. Bom, situação é a seguinte: a parada do Fernando Diniz está tão indefinida no Vasco da Gama que algumas contratações que o Fernando Diniz pediu foram postas aí em stand-by. O Admar, saiu uma informação agora na parte da manhã que o Admar está dando preferência por jogadores sul-americanos. O Vasco não vai trazer jogador de time rebaixado, como está se especulando aí. Sport, Tude, enfim, Fortaleza não vai. O Vasco está priorizando chegada de jogadores sul-americanos, como é a situação do Jefferson Lerma, do Sanabria, do Alan Saldívia e do Alan Minda, que são jogadores aí que estão no radar, que o Admar já negocia de longa data. Uma informação aqui: a influência da Leila Pereira nos próximos meses no Vasco da Gama tende a aumentar, porque hoje um passarinho verde me contou o seguinte, tá? O Vasco, em janeiro, ainda que venda aí o Piton, certo? E mais um jogador, o Vasco vai precisar efetivamente de grana para poder sanar os seus compromissos. Então, não está descartada a possibilidade do Vasco pegar mais um empréstimo com a Leila Pereira, tá? E o Vasco dá mais 10% aí das suas ações da Vasco SAF, que são pertencentes ao associativo, como garantia, tá? Está um caldeirão. O Vasco precisa urgentemente de uma vitória contra a equipe do Grêmio. Diniz não está ajudando com essas invenções de escalação dele aí. Eu quero a sua opinião. Todo mundo que puder comentar, comente nesse vídeo, tá? Lá nos comentários. E ao lado do seu comentário, eu peço para você colocar a sua cidade. Eu gostaria que você dividisse comigo o seu sentimento nesse momento. Porque o Vasco precisa se reorganizar para efetivamente ter condições de disputar a situação inerente ao título da Copa do Brasil. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção.
Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.